Boa tarde, pessoal. Eu estou no Centro Hípico Italiano em Lorena, porque amanhã eu dou curso aqui e eu vim um dia antes para dar uma descansada, acordar já aqui, disposto para o curso de amanhã. Aproveitei esse fim de tarde lindo aqui para fazer um vídeo sobre o capítulo 1 do livro Desvendando o Enigma do Centauro. Olha só, o nome desse capítulo chama-se Homo Quem. Para quem está acompanhando ou de repente já está aí com o livro na mão, já percebeu que o título desse livro é um título, eu diria, irônico, até porque ele tenta colocar o Homo sapiens no seu devido lugar, contando a história da evolução da espécie humana. Ou seja, o Bjark faz um retrospecto evolutivo do homem, do Homo sapiens, desde milhões de anos atrás, 4 milhões de anos atrás, e ele vai colocando como foi a evolução do Australopithecus para o Homo habilis, depois para o Homo erectus, e como que essa evolução teve processos de criatividade, processos de desenvolvimento. E o grande barato aqui nesse capítulo é que o Bjark vai fazer algo que Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, um livro que eu principalmente indico a leitura para poder completar as informações que o Bjark dá aqui. No livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, ele também faz o mesmo processo evolutivo, só que um pouco mais detalhado. Aqui, o Bjark leva 2 páginas, 3 páginas, só para te dar uma ideia de como foi o nosso processo evolutivo. Então, vamos lá. Uma das coisas interessantes que eu estava falando no capítulo desse livro, que ele chama de Homo Quem. Homo Quem é uma maneira que ele utilizou, que eu senti irônica, de dizer que nós somos muito insignificantes e irrelevantes naquele período em que nós iniciamos o nosso processo evolutivo, tanto que logo nas primeiras linhas ele vai dizer: um dia, cansado de fugir da sua própria insignificância, a criaturinha foi buscar sossego na copa das árvores, como fizeram seus primos, os macacos. E olha que legal, éramos seres, que ele diz aqui, insignificantes antes de subir nas árvores. E depois que subimos nas árvores, tornamos uma espécie prima dos macacos para posteriormente descer das árvores. Nós estamos falando aqui de algumas centenas de milhões de anos, o que o Bjark vai chamar de proto-homem. Esse proto-homem, junto com um capítulo chamado Homo Quem, e depois insignificante, ele deixa claro como éramos, quem éramos nós nesse período do início da evolução da espécie. Pois bem, aí ele vai falar que na savana Laetoli, no Quênia, há 4 milhões de anos atrás, apareceu o primeiro mamífero bípede, em pé. E depois ele vai contar o processo de evolução dessa espécie. A forma bípede de locomoção é mais lenta do que a quadrúpede e consome mais energia por quilômetro. Uma razão pela qual o novo vizinho não era caçador. Vizinho aqui, vizinho das zebras, dos mamutes, e ele conta essa história aqui. Uma coisa curiosa que o Bjark lança logo no primeiro capítulo, que é uma abertura, uma porta para o pensamento da etologia e da seleção natural, explicando que essa espécie bípede, ou seja, nós, mais lenta que o quadrúpede, consome mais energia por quilômetro. E essa razão
é que nós não somos ou não éramos caçadores, embora gostássemos muito de carne. Bem, essa espécie tornou-se os australopitecos e posteriormente, 2 milhões de anos nessa vidinha doméstica, nos tornamos os Homo habilis. Muito interessante. Depois ele vai falar, mais 1,5 milhão de anos depois, nos tornamos os Homo erectus, quando dominamos o fogo. Por que Bjarke está indo tão atrás para falar de cavalo? Essa é a grande sacada desse livro, é a profundidade que o livro nos traz. Ele faz um paralelo do processo evolutivo do homem junto com os cavalos. E ele vai terminar esse capítulo falando exatamente de 12 mil anos atrás, quando começamos a domesticar os animais e as plantas. Então ele quer explicar quem éramos nesse processo, quando nos encontramos com os cavalos e o que aconteceu depois, que esse é o grande barato. Como que nós passamos 4 milhões sendo insignificantes, em poucos milhares de anos, alguns que ele vai chamar aí de 6, 7 mil anos, nós tivemos um desenvolvimento espetacular. E esse desenvolvimento espetacular, ele vai desenvolver depois, que foi por causa da equitação. Uau! Galera, livraço, viu? Gostoso demais. Olha quem chegou aqui. Opa, fugiu alguém. Galera, um forte abraço, vou ajudar a pegar o cavalinho aqui e nos falamos no próximo vídeo, falando já do capítulo 2, tá bom? Beijos!